favor tinha ciência de que haveria cobrança de valores ou não? A Câmara tem poder legal para derrubar, São poderes fazer um independentes. decreto para suspender. E vocês lá basta dentro querer. São poderes independentes. Agora, se realmente estão contra, então vamos propor uma derrubada. A gente já paga a taxa do lixo. Já dentro do próprio IPTU. Se você pegar a lei de Três Lagoas, um dos critérios da cobrança do IPTU é para a limpeza urbana e recolhimento do lixo, que a população assim produz. A prefeitura, ela não tem uma maquininha de fazer dinheiro lá, é através do seu tributo. Então toda a máquina já é paga com algum tributo seu. Isso... Amanhã o que impede de repente uma prefeitura estabelecer a taxa para consulta médica? Nossa. Não, mas já tem o imposto para a taxa do lixo. O IPTU, o Davis acabou de falar. Falou, ó, esse imposto do IPTU é a partir de uma taxa para consulta. Cada consulta você paga vintão a mais ali pela consulta. Pode ser uma taxa. Então, assim, você não grita por essa de hoje da água, amanhã depois talvez venha a outra, aí vem a outra, e vem a outra, e vem vindo. Daqui a pouco, você vai pagar pedágio para andar na calçada. Eu acho que tem uma luz no fim do túnel. Eu acho que o prefeito, o executivo não está aguentando essa pressão. Que essa taxa só vai ser suspensa com a pressão popular. Eu acredito também. Não há outra forma de ser suspensa. Porque você movimenta... Você é um agente civil. Você movimenta o agente político para que ele haja de acordo com o seu interesse. É óbvio, é claro que o interesse da população não é pagar essa taxa. Então ela se manifesta e a gente viu nas últimas sessões, por exemplo... Já tem vereador da base que está contrário duas a pessoas isso. reclamando não faz efeito. Agora você pensa no universo aí de vamos supor, 5 mil pessoas. Sim. Claro que não vai aos 132 mil lá, mas pelo menos na rotatividade de 5 mil pessoas pressionando, eu creio que já seja um peso muito grande. É que a representatividade de 1.000 já é muito grande. Porque se você parar para pensar, quem paga a conta não é o adolescente, é o chefe de família, é a mulher, é a mãe. Então é uma pessoa dentro de uma casa. Em momento algum foi falado que eu era obrigado a votar. Uma que se fosse não precisa passar pelo plenário da Câmara. Nós temos independência. E por isso que foi votado. Se levou para a Câmara votar, é porque havia a necessidade de ser votado. Ou sim ou não. A casa decide. Vai morrer abraçado com essa taxa? Vai depender da população, né? O pessoal tá fazendo abaixo-assinado aí, falando que tem que cancelar, sendo que a lei obriga. Pelo amor de Deus, você nem leu a lei. Você tá falando com várias pessoas. Tenha pelo menos a premissa de avaliar o que você tá falando. É o mínimo que a gente tem que fazer. A gente veio aqui, debruçou sobre a lei, foi procurar exemplos de outras cidades, como é que estão fazendo, Três Lagoas tem a arrecadação que tem, quais os números, para a gente poder fazer um debate franco. Então eu acho que pior que deixar de informar é desinformar. E hoje que está fazendo a mídia da mainstream está fazendo isso. Porque tem uma rédea, né? Tem uma rédea segura ali do outro lado. Cabreço. Quando a gente está com o abaixo-assinado também rodando, para que aquele abaixo-assinado demonstre, através de números, né, a quantidade de pessoas que são contrárias a isso. Né? Inclusive, mas, assim, eu tô lá. E abaixo-assinado tem um peso muito grande. Tem um peso que você a insatisfação da população tá ali, né? A gente tem as ferramentas aqui fora e vocês têm as ferramentas lá dentro. O boleto dele vai ser lembrado. Então, todo mês o cara tá pagando, aí o cara vai lembrar, porra, esse cara votou a favor de eu estar tirando 20 conto, 30 conto, meu 30 conto, eu abasteço essa mizinha. R$70. Fala pessoal, tudo bem? Marco Silva aqui, podcast Pode Teras, ao meu lado ele, Enio Torres. Estamos de volta. Esse então agora é com os vereadores... É independente, Sayuri Baez. É independente ou oposição, Sayuri? Eu gosto do independente, né? Mas... Desde Martinelli, tá com a gente também. Prazer novamente, obrigado pelo convite, estar aqui mais uma vez. A gente volta a falar que a gente abriu o convite a todos os vereadores, né? Uhum. E então, eles estão aqui para falar o seu ponto de vista sobre a taxa do lixo. A gente já falou sobre isso com o diretor de Receitas e Finanças do Orçamento e também com o vereador Sargento Rodrigues, tá, pessoal? Então vamos falar aqui. Mas antes disso, eu gostaria de falar dos nossos patrocinadores. Claudiana Macedo, doutora Claudiana Macedo. Não que nós precisamos, né? Paulo. Mas tem. Tem Botox lá, tá, pessoal? Inclusive, tá com promoção de 20% agora nesse período, nessa semana das mães, tá, pessoal? Então, até sexta-feira aí, 20% de desconto para fazer Botox, preenchimento labial, bioestimulador de colágeno, tratamento de melasma, entre outros, tá, pessoal? Corre lá e aproveita. Doutora Claudiana Macedo, inclusive lá no Instagram, doutora Claudiana Macedo, beleza? Mundo Mix, nosso parceiro e também Mundo Mix, um mundo de variedade para você. Tá, pessoal? Tem vários produtos lá, desde erva, bomba, erva tiveré, né? Bombas,
Produtos de pesca, camping, tem bastante garrafa lá, né? Uma mais da hora que a outra. Tem bastante coisa, tem brinquedo, tem equipamento de pesca, de camping, tem uma variedade muito grande, tá? Mundo Mix. Beleza? Então é isso. Enio? Let's go. Bom, é o assunto bola da vez da cidade, taxa. Tá pesando no bolso, né? Tá pesando, o pessoal tá reclamando e nada melhor do que os vereadores aqui que fizeram parte do processo de não aprovar, mas que passou, né? Passou, né? Como que foi o primeiro momento em que vocês souberam da taxa? Né? Como foi apreciar? Na verdade, nos convidaram para assistir uma apresentação. Rápida demais, muito vaga. Não deu muita oportunidade de perguntas, não abriu muito. E eu saí dessa apresentação lá na Câmara sem muito entendimento. Eu, como vereador, imagina a população. E daquele dia em diante eu já tinha certeza que começou errado, vai dar errado, não vai dar bom. Eu não consegui entender essa apresentação. Você estava, Davis? Estava. Eu até saí antes de terminar essa reunião. Porque para mim já não era novidade. No outro mandato nosso, na outra legislatura, que eu venho do segundo mandato, já havia uma discussão sobre essa taxa, inclusive veio o pessoal do Ministério Público, representando o Tribunal de Contas, o município, fez um evento na Câmara para os vereadores falando da necessidade de se criar uma taxa de lixo em Três Lagoas. Naquela época houve pouca repercussão a nível de município, mas o meu posicionamento, o meu embate fizeram que desistisse de criar essa taxa no município de Três Lagoas. E retornou em 2021, numa nova legislatura, novos vereadores, com essa mesma roupagem, mas se tomou um pouco mais de barulho, né, vamos dizer assim, perante os representantes da sociedade, até mesmo a sociedade se opinando. E eu mantive o mesmo posicionamento contra essa taxa, porque eu tinha um entendimento que nós vivemos uma realidade diferente de muitos municípios. Três Lagoas hoje vive uma cidade diferente, aqui brota dinheiro, né? Que nem eu tive em Brasília esses dias, nós fomos classificados como uma Dubai brasileira, uma cidade milionária, uma cidade invejada. Milionária agora, né? Não é a primeira vez que eu do Brasil. Então, não havia necessidade, enquanto se discute no Congresso a reforma da carga tributária, o município de Três Lagoas criando o tributo para a população pagar. Por isso que eu sempre me mantive firme contra a taxa, votei contra, e mesmo votando contra, todas as vezes que tínhamos oportunidade, eu ia na tribuna relembrar aqueles que votaram a favor do que eles trouxeram à sociedade, principalmente os menos favorecidos, que não tinha condições sequer de pagar um talão de água, de uma luz, e ainda ter que arcar com mais uma taxa. Então esse sempre foi meu posicionamento, os vereadores independentes votaram contra, tentamos argumentar, agora vem uma nova justificativa, que nós fomos enganados, falaram para nós que ia ser de um jeito, e vereador nenhum é obrigado a votar porque o prefeito está pedindo. O vereador tem que ter ciência do que está votando e ratificar aquele pensamento que ele tem. Mas e assumir o risco que ele está correndo. Nessa reunião que vocês tiveram, tinha já essa fundamentação que haveria cobrança independente, teria o que ser discutido era valores ou aplicação, mas que o estudo indicava e quem estivesse votando ali ia estar votando a favor de que fosse cobrado, porque essa que é a coisa que a gente ficou meio vendido. Quer dizer, em momento algum, eu falo assim, por mim, os outros vereadores, eles têm uma fala deles, em momento algum o Ministério Público, o Tribunal de Contas falou, você é obrigado a votar. Uma que nós estamos num parlamento, e o parlamento você tem o direito de opinar, discordar, votar sim ou não. Você tem a liberdade, porque o povo te ratificou essa liberdade para você e a Constituição garante. Em momento algum foi falado que eu era obrigado a votar. Uma que se fosse não precisa passar pelo plenário da Câmara. Nós temos independência. E por isso que foi votado. Se levou para a Câmara votar é porque havia a necessidade de ser votado, ou sim ou não, a casa decide. Como diz, eu fui obrigado, então você não precisa ser vereador. Basta o prefeito ratificar a caneta. Né? Na realidade, só precisava ter o deputado federal, porque o resto era goela abaixo. Né? Concordo. Mas a questão que eu fico em dúvida, até com o convidado anterior, é essa. Quer dizer, quem votou a favor tinha ciência de que haveria cobrança de valores ou não? Tipo assim, é só para... Eu não entendi, cara. É muito difícil entender. Não, para mim, em momento algum foi discutido valores. Foi falado da necessidade de se criar uma taxa de lixo, de tributar, que posteriormente seria levantado os valores que cada um ia pagar.
Única coisa que nós discordamos ali que essa tributação não deveria vir se cobrar junto com o talão da água, porque é inconstitucional você cobrar sobre o consumo da água. Porque se fosse rico não vai pagar taxa, porque rico tem poço artesiano. Então isso foi descartado. O Barbosa aqui ele disse que no caso do cara que tem o poço, ele paga dentro de uma medição mínima. Mas foge da realidade, do gasto. O gasto de um cara que mais poder aquisitivo é bem maior. Muito maior. Mas a discussão não é isso que eu queria entender, justamente é o seguinte, quando chega lá e você tem que votar na taxa, o vereador, ele tinha 100% de certeza de que, tipo... Informações acerca dos valores? De que ia ter que cobrar. Porque se não ia ter que cobrar, por que botou o negócio para votar? Não teve essa esclareção. No momento algum foi falado, olha, o fulano vai pagar 15, o ciclano vai pagar 25, o ciclano vai pagar 50. No momento algum foi discutido o valor. Isso daí foi posterior quando se teve essa conversa com os vereadores da base, nós não participamos. Mas aí a gente precisa entender, eu acho que a questão é amarrar de forma mais clara para o máximo de pessoas entenderem, né? Então, assim, se você leva uma taxa para ser votada, é porque tem algum objetivo final. Esse objetivo final seria arrecadar mais dinheiro. Porque se eu não preciso de taxa, então pessoal, nem vota. Mas antes da votação, teve essa apresentação na Câmara à noite, com slides, falando o porquê, da necessidade, da lei federal. Teve essa apresentação, que ficou muito vaga. Falaram, sim, que era em cima da conta de água. Fizeram mais ou menos uma apresentação de cálculo. Teve, sim. Só que foi uma surpresa depois para todos, inclusive para nós que votamos contra, o valor. Que não era nem pouco esperado o valor cobrado. Por exemplo, um casal que me procurou. Esse casal mora ele, a esposa e um filho. Ela é cadeirante e eles estão pagando 69, 70 reais de taxa do lixo e a conta 32, 34. Ela me ligou desesperada, falou, Saído, tá errado, não tem cabimento. Nós mas somos aí provavelmente vai ter algum tipo de ajuste porque não bate. Mas a questão é cobrar. O que deu muita... Eu até falo, o servidor, Barbosinha, Maísa do meio ambiente, esse pessoal sofreu uma pressão muito grande, porque foi muita gente procurar o departamento querendo saber, querendo um entendimento do cálculo. E nem eles tinham conhecimento da realidade. E ficou bem difícil para todo mundo. Nós, vereadores, eu recebi ligação de manhã, de tarde, de noite, pessoal, todo mundo, porque foi muito despreparado. Na verdade, eles não prepararam a população para receber esse novo tributo. Em momento algum foi contratada uma empresa antes de tudo isso para fazer um levantamento, um estudo do impacto, quais os valores reais que deveria ser cobrado. Só houve a contratação de uma empresa depois que suspenderam a cobrança da taxa do lixo. Eles argumentam, mas a população poderia ir na tributação e argumentar que não queria receber o valor vinculado ao talão da água, mas isso não foi esclarecido para a sociedade. E nem nós, vereadores, tínhamos conhecimento disso. Por quê? A sociedade foi pega de surpresa. Só na hora que emitiu o boleto da cobrança no talão da água que ela ficou sabendo que ela ia pagar a taxa da água vinculada ao talão da água. Será que é porque a Câmara é meio-dia, 1h da e ninguém consegue ver? 8 horas da manhã. Daí aí que começou o transtorno, porque nem a sociedade sabia, não houve uma divulgação ampla. A imprensa não divulgou, nenhum órgão divulgou, olha, tal dia vai começar a cobrar taxa de lixo, quem não quiser que venha vinculado ao talão da água, procura o setor da prefeitura para retirar, não. Mas ainda assim ia ser uma bucha, porque o cara ia ter que pagar, ia reclamar e ia ter que voltar atrás. Então... Nesse ponto eu até discordo de você, sabe? Eu acho que houve bastante mídia, inclusive o Guerreiro utiliza muitas redes sociais dele, o prefeito Guerreiro utiliza bastante as redes sociais dele, e desde lá de trás... Ele fez vídeo, né? Ele fez um vídeo exatamente isso, que Três Lagoas era obrigada a criar uma taxa de lixo por causa do marco de saneamento básico, quando que na lei é muito clara que Três Lagoas, o marco de saneamento básico, ele veio para cada município olhar para si e entender a sua dotação orçamentária. Três Lagoas não precisava estar criando uma taxa de lixo, não precisava ninguém estar sendo taxado, porque sim, como demonstrado aqui, como a gente conversou várias vezes aqui, conversamos inclusive com o diretor, o cara mais
certo para poder falar sobre isso é o cara da Receita e Orçamento do município. Ficou muito claro. Não, eu entendi o que você quis dizer. O que eu disse é o seguinte, que a taxa do lixo estava sendo cobrada e isso todo mundo sabia. O que não foi divulgado, assim, olha, Marco, a partir de abril vai ser cobrada a taxa do lixo, ela vai ser vinculada ao talão da água. Caso você não queira, procure, antes de começar a cobrança, retirar do talão da água e fazer um boleto separado. Isso não foi divulgado. É que eu ia terminar o seguinte, eu vi várias mídias de Três Lagoas endossando o que o Guerreiro disse, endossando esse argumento de que realmente Três Lagoas precisava, era obrigatório. Porque senão não vinha verba, senão não vinha verba, perdia recursos. Trazendo um monte de medo para a população, que não tinha recursos, que não teria emendas. Olha, pessoal, é o básico. O cara traz emenda para o município porque ele está preocupado com o seu voto. Ele foi eleito daquela redoma ali, ele sabe que ele tem voto, ele vai cuidar daquela cidade. Mas o cara vai falar para você, mas Três Lagoas não tem deputado estadual. Mas ele tem um monte de deputados estaduais. Mas Três Lagoas é o terceiro maior colégio eleitoral. Né? Então, o cara que não é daqui sabe que aqui se ele também voto. Se queimar, ele perde os votos aqui. Vai ter voto. Então, assim, eu acho que o pior ainda foi... E aí, a gente é uma mídia independente. Aí fala de mídias independentes. Quando, na verdade, a grande mídia, a mídia mainstream, fez uma desinformação calcada na independência que eles não têm. Não têm independência. Chegam aqui... O Sargento Rodrigues teve aqui, o Barbosinha teve aqui, que tem uma opinião divergente um pouco da gente, né? Mas vieram aqui para conversar, a gente conversou sobre o tema específico. Não fica como aconteceu lá, de apontar, o pessoal tá fazendo abaixo-assinado aí, falando que tem que cancelar, sendo que a lei obriga. Pelo amor de Deus, você nem leu a lei. Você tá falando com várias pessoas, tenha pelo menos a premissa de avaliar o que você tá falando. É o mínimo que a gente tem que fazer. A gente veio aqui, debruçou sobre a lei, foi procurar exemplos de outras cidades, como é que estão fazendo. Três Lagoas tem a arrecadação que tem, quais os números, para a gente poder fazer um debate franco. Então eu acho que pior que deixar de informar é desinformar. E hoje que está fazendo a mídia da mainstream está fazendo isso, porque tem uma rédea, né? Tem uma rédea segura ali do outro lado. Cabreço, Na verdade, Três Lagoas hoje tem uma despesa de R$600 mil por mês com mídia, jornal, rádio, TV, site, spot e etc. E eu acho que a população... Só a prefeitura? Eu acho que a população, a Câmara e a prefeitura. Os dois juntos, 600 mil mês. E eu acho que com esse valor, daria para fazer já um trabalho metade da taxa bacana, agora. né? De justificar, de levar mais a informação na ponta de quem realmente pegou, como ele disse, pegou a conta de água e não sabia. Estava ali e não sabia, porque não acompanha uma sessão na Câmara, porque não acompanha um vídeo que o prefeito falou, por exemplo. Então, eu acho vou fazer até uma crítica no nosso estado. Ficou muito subjetivo a forma de tratar esse assunto. O prefeito de Ribas, por exemplo, cobra pelo valor venal do imóvel, pelo metro quadrado do imóvel. Ele clica lá no site da prefeitura, imprime o carnezinho da taxa do lixo separado, o próprio contribuinte. Então, cada município no estado tratou esse assunto de uma forma diferente. Né? Eu acho que isso fez uma confusão muito grande, sabe? No meu ponto de vista, faltou muito entendimento. E a população sofre com isso. Fora o principal debate, que é a aplicação que não deveria nem estar sendo feita. Quer dizer, já é algo desproporcional frente à arrecadação e ainda sendo... Uma casa de 50 metros quadrados, 60 metros quadrados em Ribas está pagando uma média de R$6 a taxa. E fica a dica para Ribas. Vocês estão indo para o caminho de Três Lagoas. Vai ter bastante dinheiro. Não vai precisar pagar taxa também, não. Pode tentar voltar aí. E olha, nós tivemos reunidos com vários vereadores do Brasil e principalmente o Nordeste, onde as pessoas têm um olhar diferente, acham que o Nordeste é uma região mais precária. Lá eles não instituíram a taxa do lixo, a cobrança. Fortaleza, não aceitaram instituir, vários municípios do Nordeste não aceitaram incluir o projeto da taxa do lixo para criar um novo imposto. Eu vi numa matéria ontem, inclusive para fazer o podcast hoje, o prefeito, se eu não me engano, do PDT estava tendo problemas com vereadores do PDT que não concordavam com a taxa. Então. E a gente está falando de um partido que, de certa forma, tem um certo flerte, mas a esquerda com um pouco mais de tributação. Olha que paradoxo, quer dizer, e é uma capital grande, difícil de gerir, porque é uma cidade com um volume grande de pessoas e automaticamente geração de lixo. Três Lagoas está totalmente fora desse. Olha, eu vou falar uma coisa muito triste, que vai além dessa cobrança de taxa de lixo.
Há um bom tempo atrás, nós tivemos a licitação para essa prestação de serviço da taxa do lixo em Três Lagoas. E nós tivemos várias empresas que vieram, pegaram o edital, se prepararam para essa licitação. E essa empresa hoje, atual, que trabalha na nossa cidade, ela na época cobrou um valor que dá uma média de R$400 mil por mês, a mais da empresa que cobrou menos. E na época ficou inexequível. A empresa não pôde atender Três Lagoas por um valor de R$400 mil a menos. Uma empresa que atende Londrina, com 600 mil habitantes. A que perdeu? Não consegue atender Três Lagoas? Gente, é fato. Num preço mais em conta. Eu gosto desse tipo de comparação, porque Então você está trazendo uma cidade grande. Então você como Londrina. imagina como que dá inexequível para uma empresa. Ah, você não tem suporte, capacidade técnica nenhuma para atender Três Mas Lagoas, tá fazendo Londrina. porque você tem um custo muito abaixo do que nós temos hoje. R$400 mil, uma média de R$400 mil. E nós hoje pagamos para essa empresa atual esse valor bem a mais. Só que isso vai ter consequências. Isso vai ter consequências. Chegou a ter algum tipo de ação com relação a isso? Teve. Meu várias. Deus, várias. Eu, em 2021, Mas, infelizmente... em 2021, pedi até uma investigação sobre esse assunto, como que não tem a Na mínima outra legislatura possibilidade. houve 2 ações na justiça, Teve oitiva. nessa houve ação na justiça e todas É perderam. porque eu acho muito louco. Eu gosto do comparativo, que nem quando a gente discute questões de salário ou de custo. Porque se você tem um município maior sendo atendido por uma empresa, como que um município menor não tem? Ela não teria condições de atender. Nós temos um ótimo promotor cuidando desses casos e esse assunto logo, logo vem à tona. Eu posso dizer isso para vocês, com certeza. Então essa como é que fala? É exclusivo. Logo, logo De primeira mão, né? É. Então, só para deixar claro, vocês voltaram contrário, né, à taxa de lixo. E agora está uma conversação tá no processo de suspensão para fazer novas análises da taxa. E suspenderam por 90 dias, contrataram uma empresa para fazer análise, levantamento. Eu vi vários dando entrevista. Só que depois de 90 dias há uma expectativa que essa taxa volta a ser cobrada. Foi suspenso por hora, mas o prefeito não abre mão de receber esse tributo, vai voltar a cobrar. Eu acho que não vai ter alteração nenhuma de valores. Eu acho que vai voltar com a mesma roupagem, com a mesma especificação. O que pode se mudar, que eu acredito que vai mudar, que vai deixar de ser cobrado no talão da água e vai criar uma outra forma de ser cobrado, ou através de um boleto, ou inserido no IPTU. Mas mesmo assim eu ainda continuo contra. Você acha que essa possível cobrança, continuidade de cobrança, ela é mais um fator político do que orçamentário, ou vocês acreditam que é orçamentário mesmo? Eu não acredito que ele esteja usando para política, não. Também não. Mas em que sentido seria a política? Assim, porque são projetos impopulares, né? Porque então politicamente para ele tá péssimo. Não, mas justamente, você tem 2 pesos e 2 medidas aí. Quando você volta atrás de um projeto desse, você é favorável ao cancelamento, né? Estou dizendo na possibilidade de cancelamento. Obviamente que vocês da independência, qualquer pessoa, oposição, enfim, é contrário também à taxa de lixo, correto? Sim. Eu digo no sentido de política assim, dá o braço a torcer, mesmo sabendo que, tá provado que não precisava, mas eu não vou dar um passo atrás para demonstrar que eu estou errado. Nesse sentido. Não, eu não vejo. Eu também não vejo. Mas não é um tiro no pé dele? 90 dias. Porque assim, você é vereador, você é independente, mas os vereadores da base, eles precisam continuar um processo. Estou falando no que tange a política, sim. né? Bem agora, né? Falta 1 ano e meio. Continuar um trabalho, daqui a pouquinho tem eleição, o cara vai lembrar. Fulano de tal votou contra, fulano de tal votou a favor, porque isso vai ser lembrado porque a pelo boleto dele. Todo mês. Pelo boleto dele vai ser lembrado. Então todo mês o cara tá pagando, aí o cara vai lembrar, esse cara votou a favor de eu estar tirando 20 conto, 30 conto, meu 30 conto, eu abasteço a vizinha. R$70. Digo assim, né? Não, e no acumulado, quem paga 30 é 360 isso pesa politicamente para o candidato. Você faz a conta vezes base. 12. Não, pesa para o candidato da base dele, né? Da base. Então, é nesse expediente que eu tô pensando, né? Mas aí é complexo. A Câmara tem o poder de derrubar? Tem. A Câmara tem.
E não vai derrubar? Mas como nós somos... 3. Mas aí quem não derrubar vai pra fogueira daqui pro ano que vem. Vai querer... O Rodrigues esteve com a gente, ele falou que ele é contrário, por exemplo. O Jorginho do Gás, agora... Jorginho é o contrário também, eu vi a manifestação fez dele. uma manifestação contrária aí. A Câmara tem poder legal para derrubar, São poderes fazer um independentes. decreto para suspender E vocês lá basta dentro... querer. São poderes Basta querer. independentes. Agora, se realmente estão contra, então vamos propor uma derrubada. Então vocês dois lá dentro, a leitura não é essa? Que eles vão queimar na fogueira? Porque pra mim Vocês acreditam eleitoralmente para eles que vai suspender por 90 dias e vai voltar e a cobrança? volta a cobrança. Você viu agora, já teve um anúncio num quadradinho vermelho, vocês não viram? Dizendo que a taxa, você viu essa? Não. Eu só vi uma entrevista do Dr. Cassiano falando que quem já pagou não está devendo e quem não pagou está devendo. Sim. E que se não pagar vai para dívida ativa. Sim, eu vi também. Então é claramente ratificando o que o prefeito quer. Todo mundo ali é candidato na próxima eleição, eu presumo. Mas... Vai morrer abraçado com essa taxa? Vai depender da população, né? Eu concordo muito com o que você fala, Enio, que a população cobrou cada vereador. Eles falaram pra gente lá, e eles falaram na tribuna, que tem sido difícil encarar a população, que está sendo cobrado e tudo, e que não sabiam desse valor. Falaram ali na Câmara que não sabiam desse valor. Não, mas agora sabendo. Agora sabe. Agora já sabe do valor. Vai mudar um pouquinho. Pessoal, volto a dizer, não existe taxa sobre as outras pessoas. Vai colocar taxa sobre as outras pessoas, para o comerciante, por exemplo, que é um discurso que é muito colocado aí. Vai colocar o fulano de tal, tem que pagar um valor. O cara vai passar essa taxa para você. E aí, justamente, às vezes o mercado vai pagar uma taxa de lixo maior, ele vai passar sobre o consumo. Então, naquele arrozinho que você está pagando lá, vai pagar, quer dizer, o mais pobre vai estar pagando também. Vai estar pagando arroz, vai estar pagando feijão, vai estar pagando... É um efeito cascata, né? É efeito cascata. Porque... Então não existe taxação sobre os outros, cara. Vai passar sempre para você. Qualquer lugar vai sofrer. O cara que compra no mercado para abastecer o comércio dele, às vezes, ou o serviço dele, ele vai estar embutindo no preço. De alguma forma ele vai receber. Vai virar uma bola de neve. Então, vai ser um aumento coletivo. Por isso que eu até defendo... Eu acho que seria justo cada um pagar pelo resíduo que gera. Porém... você já paga isso no imposto, então tá... E se você pegar o imposto, o IPTU, ele é bem claro. Para que você paga o IPTU? E qual é a função do IPTU? O IPTU, além de você trazer estrutura dentro da cidade, asfalto, iluminação pública onde não há, rede de esgoto, ele fala que o pagamento do IPTU é para você manter a cidade limpa e recolher os resíduos que a população produz. Então a gente já paga a taxa do lixo? Já dentro do próprio IPTU. Se você pegar a lei de Três Lagoas, e eu tenho ela lá e eu mando para vocês, lá um dos critérios da cobrança do IPTU é para a limpeza urbana e recolhimento do lixo, que a população assim produz. É porque, pessoal, a prefeitura, ela não tem uma maquininha de fazer dinheiro lá, é através do seu tributo. Então toda a máquina já é paga com algum tributo seu. Isso tem que deixar bem claro, né? Sem o imposto nada funciona. Sem imposto nada funciona. E eu mando depois a cópia para vocês. E é bem clara a lei. Você já paga o IPTU para ter esse serviço. Assim, a gente como sociedade civil, a gente conta muito primeiro com a independência de vocês, sobretudo para votar com essa taxa aí que é tão, na nossa opinião, tão absurda, né? Então a gente conta muito com esse posicionamento de vocês, com essa briga, né, Enio? A gente está também com o abaixo-assinado no Google, né? A gente está com o abaixo-assinado também rodando, para que aquele abaixo-assinado demonstre, através de números, né, a quantidade de pessoas que são contrárias a isso. Né? Inclusive, mas, assim, eu tô lá. E abaixo-assinado tem um peso muito grande. Tem um peso que você a insatisfação da população tá ali, né? A gente tem as ferramentas aqui fora e vocês têm as ferramentas lá dentro. Nós estamos né? com quantas assinaturas hoje? A gente ultrapassou, hoje eu não vi, mas... 3 mil? 4 mais mil? 3 mil. Mas uma coisa que eu acho interessante, esse tipo de coisa, ela causa uma resposta rápida, né? Porque bateu no bolso, então o cara, ele se mexe. E aí, às vezes, o cara, num primeiro momento, ele vai falar, não é tanta coisa para mim. Bom, dependendo do nível social, às vezes não é. Só que assim, é uma taxa que na realidade já existia o tributo para suprir ela. Amanhã o que impede de repente uma prefeitura estabelecer a taxa para consulta médica? Nossa. Não, mas já tem o imposto para a taxa do lixo. O IPTU, o Deis acabou de falar. Falou, esse imposto do IPTU é a partir de uma taxa para consulta. Cada consulta você paga vintão a mais ali pela consulta. Pode ser uma taxa. Então assim, você não grita por essa de hoje da água...
Amanhã Depois talvez você vai aguentar toda escalada. venha outra, aí vem a outra e vem a outra e vem vindo. Daqui a pouco, você vai pagar pedágio para andar na calçada. Eu acho que eles pegaram essa onda aí de dizer que é improbidade, porque se a gente não aceitar essa taxa, nós estaremos um não pagamento de recursos. Fala que o município pode ficar, abrir mão de receita, né? Não teria receita, que nós seríamos prejudicados por isso. Então, assim, eu acredito que foi assim uma forma de jogar no colo de uma lei federal. Então, nós temos que seguir. Só que não se fez um estudo para ver. São Paulo, por exemplo. Uma cidade como São Paulo. Gigante. Que deve ter problemas muito. Todos os dias, todo momento. 24 horas. A cidade não para, ela não dorme. Entendeu? Né? Como que não cobra? Não vai cobrar. Uhum. Não vai cobrar. Então, eu acho que tem uma luz no fim do túnel. Eu acho que o prefeito, o executivo não está aguentando essa pressão. Que essa taxa só vai ser suspensa com a pressão popular. Eu acredito também. 100%. Não há outra forma de ser suspensa. Porque você movimenta... Você é um agente civil. Você movimenta o agente político para que ele aja de acordo com o seu interesse. É óbvio, é claro que o interesse da população não é pagar essa taxa. Então ela se manifesta e a gente viu nas últimas sessões, por exemplo... Já tem vereador da base que está contrário a isso. Duas pessoas reclamando não faz efeito. Agora você pensa no universo aí de vamos supor, 5 mil pessoas. Sim. Claro que não vai aos 132 mil lá, mas pelo menos na rotatividade de 5 mil pessoas pressionando, eu creio que já seja um peso muito grande. É que a representatividade de 1.000 já é muito grande. Porque se você parar para pensar, quem paga a conta não é o adolescente, é o chefe de família, é a mulher, é a mãe. Então é uma pessoa dentro de uma casa. Então você está botando 1.000, são 1.000 casas. Que multiplicado por uma média básica, são 4 mil pessoas englobadas aqui. Você fez uma conta muito bacana. Então, assim, é a clareza. A gente chega nesses 130 mil de repente. Por quê? Porque não são 130 mil contas de água que vão chegar com taxa 48 mil casas e 24 mil lotes. E os lotes também são cobrados. Uhum. Olha, que produz muito lixo, né? Muito lixo. Lógico. Tem que pagar, ele paga a caçamba dele, ele eu produz vi o que de a entrevista do nosso amigo aqui, o Sargento Rodrigues. Ele também está muito convicto que essa cobrança vai ser cessada, né? Uhum. Ele deixou claro que... Também, ficou bastante claro. Então, eu não acredito, a não ser com a pressão popular. Eu também acredito na pressão popular. O Jorginho do Gás também já se manifestou. Eu estou acreditando que os vereadores estão... A Charlene, a Marisa também se manifestaram, né, sobre essa situação. E assim, o que também chama muita atenção é que até agora a gente está conversando aqui e realmente eu acredito que ninguém tem uma base muito clara da lógica de se cobrar por conta do orçamento, por conta da população que precisa. Então, está muito nebuloso, né? Mas ainda assim, tem um ditado, né, que não tem nada ruim que não possa piorar, uma coisa assim, que aí você vem na sequência com um aumento salarial... Até mesmo quem criou a taxa não sabe por que está cobrando, senão não tinha suspenso por 90 dias contratar uma empresa para fazer uma análise para ver onde está errado. Quem paga o custo desse estudo? Se a taxa não vai existir. Aí quem vai pagar? Vai ser o prefeito que instituiu a taxa? Não, vai ser a população. Então, é muito contraditório, né? Mas assim, e aí você vem com o aumento do salário do executivo... Bem nesse momento, né? No momento, quer dizer, cara, já tá ruim, meu. Então vai. E pode piorar. Então, e aí... Eu acho que tem muita gente que aposta na questão da lembrança da população, né? Ah, não, depois o pessoal não lembra. Mas qual é o impacto desse aumento na arrecadação do município? Porque é o cascata do mesmo jeito. Aumentou o prefeito, aumentou todo mundo que você vai colocar na máquina. A justificativa do Sargento Rodrigues agora na última era porque precisava atender a folha de pagamentos e tal. Dos médicos, Mas né? é o mesmo questionamento que a gente fez. Eu acho que nem você colocou, se uma empresa atende Londrina num processo de limpeza urbana... e não pode atender Três Lagoas. Ela foi desclassificada que não seria capaz de atender o município de Três Lagoas. Mas atende uma cidade maior. E aí eu vou pegar o mesmo exemplo. Uma cidade maior como Bauru. Você tem o prefeito ganhando... Eu estou fazendo confusão aqui, mas... 24 mil. 24 mil. Prefeito. Bauru é o triplo de Três Lagoas em população. Dourados, ela. O triplo de população. É de Dourados? Não, ela é de Dourados. A prefeita lá. A prefeita de Bauru é de Dourados. Nasceu em Dourados. Bauru é uma cidade que tem o triplo da população em Três Lagoas. Automaticamente, você tem que triplicar a quantidade de médicos, de servidor e tudo mais.
O prefeito lá ganha 20 mil e consegue contratar profissionais, que aqui a alegação é vamos aumentar para a gente conseguir contratar mais profissionais de saúde. Como é que o prefeito de Bauru consegue contratar? Como é que o prefeito de Rio Preto consegue contratar? Porque eles não ganham mais do que 25. 490 mil habitantes. É o triplo, mais do que o triplo. Mais do que o triplo, né? Então, assim, essa justificativa, eu gosto muito desse exemplo que a senhora deu com relação a Londrina, lá a empresa poder atuar e aqui não, da mesma forma com relação ao salário. Eu falei, peraí, você administra uma cidade com 3 vezes menos população, automaticamente 3 vezes menos proporcionalmente isso profissionais e ganha. Então, assim, ó, quando veio para votar, a Câmara votou o aumento, que seria para 2025. Sim, para o próximo mandato. Hoje, o meu salário é 7,5 líquido. O salário do vereador, 7.500. Vai ter o aumento? Não agora. Para o próximo mandato. Entendeu? Agora... O prefeito antecipou o dele. E o do secretário. Mas por que ele antecipou? A alegação é o seguinte, que a crise hoje em Três Lagoas, em relação à contratação de médicos, se dá por conta do salário. Porque quem passou num concurso, por exemplo, chega em Três Lagoas, que poderia ter um horário... plantão num hospital, em outro e tudo, porque não consegue os médicos receber falam, isso eu vou falar porque valor. nós recebemos um grupo de médicos lá na Câmara. Os médicos procuraram os vereadores e alegaram que para eles preferem estar nos grandes centros, porque eles vão ter outras oportunidades do que estar numa cidade que não tem o recurso que ele espera, que não vai dar o retorno que ele quer. Trabalhando por mais em que ele ganhe puxada. menos lá, ele pode ter um retorno maior, porque é um grande centro, onde ele vai desenvolver um bom trabalho, ele vai ter um reconhecimento maior do que vir para uma cidade do interior, menor. Aí até o comparativo com o Bauru já não encaixaria. Isso, porque que ele não ia ter essa. o respaldo que ele teria num grande centro. Isso foi os médicos, que foi uns 10 médicos conversar com os vereadores, eu tive a oportunidade de conversar com alguns, eles falaram isso. Por que nós vamos embora de Três Lagoas? Porque se paga mal e nós não temos o retorno que nós teríamos num grande centro. Em outras palavras, é o seguinte, o cara trabalha para o SUS, pela tabela X, ele abre um consultório, se todos os médicos abrem um consultório, ninguém trabalha, porque vai ficar muito competitivo. Se é uma cidade maior, tem a possibilidade, ele tem possibilidade. Você tem uma outra estrutura de cidade, é exatamente isso? Isso, foi o que eles passaram para nós. Aí tem um outro lado para a gente tentar entender então também. Se aumenta, a justificativa se aumenta para tentar segurar, para ele ser compensado. No final das contas, eu volto a dizer, o modelo é ruim. O modelo é ruim. Quando você atrela... Não pode atrela pronto, um salário de um agente transitório, que é vereador, qualquer um que não é concurso público, né? Letivo, ele, cara, você está atrelando o que o cara está de passagem ali. Eu acho que as leis têm que ser revistas, né? Sim, muitas, modelo da lei. Nós estamos com leis ultrapassadas. Mas aí também Mas da lei da taxa turística que a gente está falando, que eu foco aqui, na lei é muito clara que Três Lagoas tem... cada cidade tem o seu dispositivo, até porque, como a gente comentou, não precisava nem de vereador. Se não tivesse autonomia, não precisava ser votado na casa. Não precisava ser votado, decreto acabou, né? Goela abaixo. Vinha um decreto e cumpria, né? Cumpre-se, né? E não é a nossa realidade, né? Não é a realidade da lei e não é a realidade de Três Lagoas, porque tem esse dispositivo que a gente pensava lá atrás que seria interessante que qualquer pessoa, o prefeito ou o secretário dele olhasse para aquilo e falasse. Se você vê Três Lagoas hoje, Três Lagoas proporcionalmente recarga mais do que Araçatuba, mais do que Presidente Prudente e mais do que Campo Grande. Proporcionalmente. Sim, sem ser proporcional, nós já recarga mais do que Araçatuba e mais do que Presidente Prudente, que tem um número maior de habitantes. E proporcionalmente mais do que Campo Grande. E Campo Grande é uma cidade... 946 mil habitantes. Muito industrializada também. Está chegando a 6 bi. Três Lagoas com 132, 1 bilhão e 44. Ano. Então, proporcionalmente, Três Lagoas recarga mais do que Campo Grande. A gente tem aqui um superávit anual muito, muito bacana, né? E é bom para o município, né? Que tem, né? Claro, a gente está no situação Campo Grande tem 9 vezes o tamanho de Três Lagoas. 9 vezes, né? O que eu acho que é complexo quando a gente fala em desenvolvimento ou então em aplicação dos recursos públicos, eu acho que também tem aquela questão de tipo assim, o que você fez para esse recurso chegar até aqui? Porque isso às vezes não é eterno. Amanhã tem uma crise da celulose para a celulose, Três Lagoas vai ter receita do quê? E já começou, né? Eu vi uma reportagem da Suzano que está tendo crise para venda, né, do papel celulose. A gente tem uma vantagem aqui de celulose, em relação à celulose especificamente, nessa indústria. A gente tem uma vantagem que é chamada cash cost, que é o custo
para produzir a celulose. Então você imagina, você tem um hortifruti que você produz no seu próprio quintal. Três Lagoas é isso. A fábrica é dentro do canteiro. É dentro do canteiro. Então você tem um gasto mínimo com logística, os custos de produção da celulose que é muito barato, assim como vai ser em Ribas, assim como vai ser na Chilena ali em Arauco com a Inocência. Eles têm essa facilidade. A fábrica veio até o canteiro, né? E aí a gente tem esse escoamento através aqui das logística Centro-Oeste, São Paulo aqui, entrando para São Paulo, né? Para cá já Três Lagoas está bem localizada, né? Então você tem essa é uma vantagem que a gente tem comparativa com as outras unidades. Então isso daí é bacana para nós, né? Isso daí é excelente. E aí você tem uma porrada de série de outras coisas, né? Que é muito bem. Eu sou meio perturbado com relação a essas coisas, de ficar pensando. Vocês falaram, eu fico viajando em outras coisas, porque eu fico comparando com relação ao que a gente estava falando a respeito de especialistas e médicos e tal. Ainda assim, você tem umas clínicas aqui que atendem com especialistas por valores muito baixos, assim. Uhum. Então, sei lá, você não dá para pensar em uma forma de fazer um convênio, de captar esse dinheiro na iniciativa privada, mas, sabe, eu acho que o grande executivo não é o cara que gasta muito dinheiro ali e aqui, é o cara que faz pouco com muito, muito com pouco, quer dizer, não é falar que é bom, falar que trabalha muito, falar que tem uma ótima gestão. Cara, com muito dinheiro é fácil. Agora, os prefeitos que você pega, penou aí na pandemia, fechado, sem dinheiro, sem recurso. Esse cara é o cara que teve que queimar neurônio para tentar desenvolver algo mais positivo, né? Algo mais viável, né? Olha, um exemplo dessa questão da saúde, a gente falou aqui alguns programas atrás, né? Que você tem a parceria público-público, né? Com o FMS, por exemplo. Que aí desafoga um pouco. Aqui tem uma faculdade de medicina. Olha, eu sei que o assunto é taxa de lixo e tudo, mas engloba esse assunto todo. Eu, por exemplo, fui na casa de um rapaz esses dias, cadeirante, chorando, a mãe chorando. O menino falou assim: tia, tô há 3 meses sem fisioterapia, meus músculos estão doendo, eu sinto muitas dores, precisava tanto da fisioterapia. E aí eu fui atrás saber, né? É um aluno da APAE. E aí, veja bem, APAE, que ajuda que tem? Que ajuda que tem? Você vê aquele ser lá, o centro de reabilitação, tá precisando de computadores, tá precisando de ajuda, de um veículo melhor, tá precisando... Tem tanta coisa acontecendo e a população não sabe. E gasta 1.400.000 para fazer uma cascata. Isso é... Entende? E falar em fisioterapia, o Enio Marco, ontem eu estive na casa de uma senhora que dá dó. Ela passou por 3 cirurgias, quase veio a óbito, perdeu o movimento do parte do corpo. O SAD fez o acompanhamento durante 3 meses e suspendeu o atendimento, e agora foi que ela necessita de fisioterapia para ela não atrofiar. E aí? Foi encaminhada, a expectativa de vaga é daqui a 1 ano. Cara, se aqui tivesse uma faculdade de fisioterapia... Daí nós fomos atrás da EMS, né? Nós fomos atrás da EMS, segundo... O SAD, ela não pode fazer fisioterapia com os profissionais da EMS. Na EMS tem faculdade de fisioterapia? Tem? Por quê? Porque ela precisa de um profissional adequado para a área dela, senão ela pode piorar o quadro dela. Agora, então ela tem que aguardar. Agora, você está vendo essa situação? Por que não pegar a APAE? A APAE atende bebê e autista com 60 anos. Sim. Autista severo, de 60 anos de idade. Ali dentro... A APAE já tem todo o know-how. Por que nosso executivo não chega e fala assim, vem cá, nós vamos te ajudar, vamos te dar aporte, vamos te fortalecer, qual é o custo, para poder nos ajudar, porque Três Lagoas hoje tem uma deficiência muito grande com crianças autistas. Fono, terapia ocupacional, fisioterapia, peguei esse menino chorando de dores. E por quê? Olha onde o ser fica, na Filinto Miller, um prédio sucateado, precisando de 10 computadores. Como é que você para um cadeirante ali, abre porta, um trânsito? Uma avenida daquela. Então, assim, gente, empatia, vamos ajudar. A PAI também. Eu sei que é taxa de lixo, mas são tantos assuntos que vão emendando, Enio, que a gente poderia tanto dar o suporte para quem nos dá suporte, porque a PAI hoje presta um trabalho para nossa cidade que é salutar, é incrível. E falta, nós temos 600 crianças cadastradas, autistas, precisando de ajuda. Sayuri, vamos vender tudo aqueles carros que estão no estacionamento da construção da PAI lá. E vamos terminar aquele prédio? Bizarro, cara. E vamos terminar aquele prédio? Bizarra, gente. E vamos terminar aquele prédio? Tem uma PAI parada num prédio daquele que eu acho que... Vamos lá, aquele prédio também não é adequado. E o prédio da SESI parou de falar, ninguém tocou mais no assunto. Exatamente. Sumiu. Mas aquele prédio da PAI está recebendo recurso daqui
aqueles carros. Eles alugaram têm pro governo do estado. Tem Pelo sim. menos isso. Mas não é suficiente. Mas Você alugaram construiu um pra usar. prédio Não é suficiente. e parece que a instalação do prédio não é adequada para isso. Não, já prefeito. foi dito que ali não tem Não como. vai ser, né, Porque rapaz? as pessoas que usam a paz são já com a debilitação já um pouco, e ainda mais ter que subir, não tem elevador, é escada. Isso é uma loucura. Agora, Quantos você- anos que tem de recurso aquilo lá? Porque muitos Vixe, anos. desde a gestão da Márcia Moura. É, eu acho que vai uns 10, Mas aquilo ali é 12 anos, construção né? de quem? Da PAI. Não, mas a quem que tá botando dinheiro e fazendo A aquilo ali? Câmara, numa época, doou 500 mil, foi fazendo doações, doações. né? Mas Exato. eu digo assim, quem que é o que chefe, gere o gestor a daquele PAI. projeto? A própria A instituição. própria PAI. E ela começou a captar recursos. Mas A Câmara, inclusive, fez doações. É muito pouco, Marcos Silva. Não consegue. Mas atender. aí entra na prioridade, na cascata de 1 milhão, doar para. E o que a gente falou com o Barbosa, Isso voltando É à taxa. bonito. Eu Sem não se vou falar, negar. mas o recurso É de bonito, cada diferente, pasta é direcionado. legal, eu ia falar A também. Câmara ratificou e deu para o prefeito 30%. autonomia de 30%. Ele pode 30%. tirar recurso de determinada Isso é legal pasta. falar, isso é muito bom falar. 30%. Porque isso é o que mais A gente mais argumenta, ouve, né? Não, Dinheiro é pra saúde, recurso destinado. Para cultura é um, para saúde é outro, para educação Mas é a outro. Câmara deu autonomia para o Pra prefeito, ele 30%. pode remanejar recursos das pastas. Eu não posso também só criticar. Você ter uma cascata hoje, ter essas estátuas aí de passarinho, Mas não é tucano, prioridade arara, no momento, é bonito para a cidade. A gente também não pode só criticar. Mas tem prioridade. mas prioridade Tem muita é coisa prioridade. acontecendo e a gente precisa. Na Agora- discussão com o Barbosa aqui, a gente falou justamente isso, porque, assim, dentro do que ele explicou e a gente entendeu, ele falou, como que você chega, de repente, pedir uma verba para a cidade, para determinada coisa, sendo que você está pagando a taxa de lixo para a sociedade. Aí eu falei, ok, mas e quando a prefeitura aporta, doa dinheiro para eventos privados, por exemplo, que nem teve agora o negócio de pesca? 400 pau que você deu para um evento privado. Peraí, mas se você tem dinheiro para passar para uma instituição privada, você também não precisa, então, pegar dinheiro É que assim, Três Lagoas... A vem cascata falta- é a mesma coisa, você tem dinheiro para uma cascata e não tem. Então, Às vezes não é falta de recursos. Três Lagoas tem essa vantagem, né? A gente tem esse privilégio orçamentário. Então Um privilégio orçamentário. a gente poderia estar atendendo mais coisas, né? A gente está falando, você falou 500, eu concordo. 500 sei lá, 5 horas de orçamento do município. 500 mil. A gente tem 2,8 milhões 5 por horas. dia. A taxa de lixo mesmo comparada é 5 dias de orçamento. Quer dizer, a gente tem graças a Deus, né? Que bom que é assim. Mas a gente E olha, precisa em momento algum foi dito o que realmente vai fazer com o dinheiro da taxa. Porque Que a vai previsão sobrar, né? já está no orçamento. Nós pagamos hoje 900 e poucos mês, né, sobre o recolhimento do lixo. Não foi revogado o contrato com a empresa, não justificaram para onde que esse recurso está sendo arrecadado, se realmente vai ser destinado para essa empresa ou vai ser destinado para a obra. Em momento algum. Então você está pagando duas vezes, o município paga a empresa e recolhe. E esse dinheiro que está sendo recolhido, para onde vai ser destinado? Eu acho que esse entendimento deveria ser passado para todos os vereadores, porque nós somos cobrados pela população. sim. E em Então nenhum você está momento pagando foi duas dito vezes o isso. lixo. Através do município você já paga e cobra da população. Então você paga duas vezes. bitributação. Agora eu vi sua fala, vereador, na penúltima sessão da Câmara, né, onde você se posicionou candidato a prefeito aqui em Três Lagoas. E se caso isso aconteça, você vai também cancelar a taxa de lixo, caso até lá ela não seja cancelada. Se né, não que seja revogado antes, né? Eu quero já que cancele antes de você ser É o prefeito. pedido da população. Mas minha né? pergunta é para Sayuri, você já tem candidato a prefeito? Aqui. Olha, Então gente, você se posicionou a candidato a prefeito. Fala um pouco isso, sobre isso. até na minha fala eu falo que não era minha intenção, mas haja vista não tinha uma outra saída, nós temos que ter uma discussão ampla, ter um posicionamento. Eu me coloquei naquele momento e continuo como pré-candidato. Nós temos um sonho, não sonham sozinhos, sonha-se em grupo, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Mas diante disso a gente tem que ter noção do que pode acontecer. Não é sair simplesmente por sair. A gente tem que ter um diálogo, conversar com os parceiros, chamar todos que se dizem independentes, sentar numa mesa. Não precisa ser eu o candidato. Deve ter gente que pode ser melhor do que eu e que pensa como a gente. Que o que nós queremos para a sociedade, ele também pode querer. Por que eu vou ter essa vaidade? Não, eu quero ser o candidato a prefeito. Pode ser a Sayuri, pode ser o fazer uma Fabrício, pesquisa, pode fazer uma pesquisa. pode ser o Jorge Martins. né? Então, para isso, precisa de uma Uma pesquisa pesquisa ampla. ampla. A em população toda a que cidade. diz,
Então, nós estamos organizando para isso, fazer uma pesquisa ampla e ver o que, eu a acho sociedade... que quem está nesse escopo também é interessante raciocinar só um pouquinho, porque é o seguinte, isso aqui não é uma cidade de mais de 200 mil habitantes, não tem segundo turno. Então, você sai com 10 candidatos, bicho, quem tá lá na máquina vai levar... Só que... o pé nas costas. Se o cara não tiver esse raciocínio, nós mostra a ingenuidade dele. Mas olha aqui, Enio, nós tivemos já essa percepção. Sim. O que não pode acontecer, quem se diz da oposição ou independente, se rachar ao longo do caminho, que nem aconteceu na outra eleição. Sim. O Enio saiu candidato para um lado, o Fabrício para o outro, o René saiu candidato para o outro lado, então a própria oposição se rachou. Nós tivemos o Enio, o Fabrício, o René Venâncio... e contra o atual gestor. Só que a base ela lançou um candidato só. E todo mundo se uniu com ela, enquanto a oposição se rachou. Lançaram vários. Daí, agora, o que pode acontecer? Nós fizemos um levantamento. Se você pegar Bataguaçu, o Caravina, que foi eleito deputado, hoje é secretário de governo, ele saiu com mais de 80% de aprovação de gestão. Lá ele é muito querido. Ele não conseguiu eleger o sucessor. Se você pegar Costa Rica, foi eleita a melhor cidade do Brasil, passou no Fantástico. Costa Rica, o Valdeli, com mais de 80% de aprovação, não elegeu o sucessor. Então o voto dele é intransferível. Água Clara não elegeu. Quem ganhou foi uma oposição. Não fez sucessor Água Clara. A vereadora de oposição ganhou para prefeito. Isso aconteceu em Paranaíba e em vários outros municípios. Então eu creio que quando se vai para uma nova eleição para decidir um novo prefeito, não quem está na cadeira... Por mais que o Guerreiro tenha uma aprovação muito grande, é ele que tem esse prestígio e não quem ele está indicando. Então eu creio que possa haver alguma mudança. Mas eu te perguntar uma coisa ainda acerca disso. Ele aceitou ser seu vice? Que você convidou ele também? Você convidou o prefeito? Não, o Cassiano. Eu fiz essa fala com ele porque ele falou, vamos fazer uma dobradinha? E eu creio que não dá para fazer uma dobradinha de adversário. Dá para fazer uma dobradinha de união. Então eu falei, já que o senhor quer uma dobradinha, eu convido o senhor para ser meu candidato a vice-prefeito. Ele que fez entendi. Foi na penúltima sessão, acho que foi. Não seria uma má ideia, né? Porque aí pelo menos os dois lados vão estar ali sempre moendo ali um assunto e desenvolvendo alguma coisa, né? Mas brincadeiras à parte, nós temos intenção, sim, pensando na população e não em grupos políticos. Sim, o Cassiano Maia também se posicionou como pré-candidato, é um pré-candidato a prefeito de Três Lagoas. A gente volta a dizer, a gente fez o convite a todos os vereadores para estarem aqui. A gente está conversando aqui com os dois, mais o Sargento Rodrigues, porque foram os que tiveram disponibilidade hoje para estar aqui. Eu sei que tinha gente que queria estar aqui hoje, eu sei, porque me ligaram, falaram comigo, explicaram. Então, não podia por conta disso. Agora, teve outros que nem sequer responderam, né? Então, tem gente que tem um pouco de receio de falar francamente com as coisas, né? Então, a gente pode ter divergência política, pode ter divergência de opinião, pode olhar uma coisa e não quer dizer que é verdade, mas a gente olha do nosso ângulo, né? E é a população que enxerga da forma mais correta, né? Sim. É por isso que eu sempre digo, né? Estou no Partido Republicano, sou um partido conservador, mas que dá esse poder para o vereador lá no município. Trabalha da sua forma, você é livre, não tem cabreço, é oposição, é independente, faça o seu mandato. Então, eu até digo que é muito confortável para a gente, né? Eu estou num partido que o meu partido é base de sustentação à atual gestão. Sim. Nós somos em 3 vereadores. Nada contra, os 2 é da base, eu preferi ser independente. Tem uma passagem no texto bíblico que é super interessante quando fala de democracia, que ele eu não sei, eu sou péssimo para guardar o lugar, mas fala assim, multiforme graça. Quer dizer, é uma pluralidade de ideias, mas a graça é algo que é para todos, né? Então, é super interessante esse ponto de vista quando você olha a democracia realmente sendo democracia, né? Não uma coisa fake. Quando a gente tem a gente estava falando agora há pouco, mais de 30 partidos no Brasil que não tem essa representatividade, mas quando você tem
partidos com potencial, né? Volta lá para os Estados Unidos, né? Republicano e democrata. A gente sabe mais ou menos o que pensa cada um e você vai ser direcionado para aquele partido. Mas a gente sabe que no município é uma miscelânea. Todos os municípios do Brasil não tem muito isso. Não tem muito isso. E até um tempo atrás era pior ainda, né? Sim. Então, mas assim, nesse formato que a gente tem, essa independência dentro do partido é muito bacana, é muito bom que eu me optei a ser independente, não fui pressionado, não fui perseguido. Me deixaram livre, por isso que eu tenho a liberdade de falar o que eu quero, sem receio e sem medo nenhum. Show. Mais alguma coisa, Enio? Não, acho que é isso aí. Falei até demais, eu acho. Pessoal, então é isso. Ficamos por aqui. Agradeço pela vinda, né? Por estar batendo esse papo. Embora votou contra, aí trouxe seus posicionamentos porque votou contra. E volto a dizer, salutar da democracia a gente poder debater os assuntos, não é isso? Claro, com certeza. Agradeço a oportunidade, que venham mais, né, bate-papo como esse. Isso aí esclarece muito a população, Sim. Visto que nós temos uma carência muito grande de realmente poder falar para a sociedade. Hoje nós não temos essa porta aberta, né, Davis? Não tem. Infelizmente. Obrigada, Marcos Silva. É isso aí, Davis. Mais uma vez agradecer vocês dois, o espaço. A gente está à disposição sempre. A gente tá com uma ideia, né, de fazer uma terceira sessão, não é isso? Né? A gente já comentou A isso. terceira sessão, trazer vereador para debater assunto que, de repente, a gente sabe que não é só para frisar para o pessoal aí. Pessoal, existe aqui em Translagoas, a gente gasta muito dinheiro com mídia, mas a mídia é só para receber algumas pessoas, né? E aí, da mesma forma que volto a dizer, convidei todos os vereadores, a gente poderia fazer um bate-papo sobre temas específicos aí mesmo. Vocês que se defendam, né? A gente tá aqui só para... Mas nós não somos convidados pela imprensa em geral para dar entrevista. Só tem que parar de pagar essa imprensa. Porque sai do bolso de todo mundo, né? Pessoal, então é isso. Ficamos por aqui. Fiquem todos com Deus. Forte abraço a todos. Tamo junto. Forte abraço. Valeu, obrigado.